Boa tarde, bem-vindos à Tribuna de Honra. A grande notícia do dia é o nome de Portugal ter vindo à baila na reunião em Rabat entre o rei de Marrocos e o presidente do governo de Espanha a propósito de uma hipotética candidatura a 3 para o Campeonato do Mundo de Futebol de 2030. Marroquinos e espanhóis entendem que se trata de um projeto com pernas para andar. Só falta saber a opinião, neste caso, do governo português e também da FPF, porque, francamente, não me passa pela cabeça que Mohamed VI e Pedro Sánchez tivessem invocado o nome de Portugal sem terem antes dado cavaco a António Costa, salvo seja. Na restante atualidade, a emissão obrigacionista do Sporting tem sido motivo de grande preocupação no reino do Leão. A Seleção Nacional sofreu em Milão, mas acabou por se apurar para a Final Four da Liga das Nações, que decorrerá em Guimarães e no Porto. E a entrevista de Jorge Jesus à Bola e à Bola TV continua a incendiar as redes sociais afetas ao Benfica. É para falar de tudo isto e do que mais vier à conversa que comigo aqui no estúdio da Bola TV estão os comentadores que o universo inteiro consagrou. Sentado na cadeira ocupada normalmente por Pedro Marcos Lopes, que está fora do país, temos o icónico diretor do jornal A Bola, Vítor Serpa. À minha esquerda está o magnificente sportinguista Sérgio Abrantes Mendes e à minha direita encontra-se o egrégio benfiquista António Bagão Félix. Feitas as apresentações... Bem, egrégio, até porque no hino nacional a palavra egrégio, a maior parte das pessoas não sabe o que é que significa egrégio. Exatamente. Respeitável, distinto, ilustre. Egrégios avós, que eles são o caso. Egrégio avô, que eles ainda não. Bom, Vítor Serpa, vou começar por ti. Vamos ter um Mundial em 2030, aqui nesta faixa atlântica? Aqui. Calculo que não. Eu acho que, em primeiro lugar, acho que é até falta de elegância criar condições para que se conheça, eventualmente, uma pré-candidatura, uma pré-vontade de candidatura da parte de 3 países através de um encontro entre o primeiro-ministro espanhol e o primeiro-ministro marroquino, deixando completamente de fora o terceiro país e, portanto, enfim, não me parece que seja realmente a melhor forma. Como a Cimeira Ibérica na quarta-feira, isto não pode ter sido concertado? Eu penso que a ser concertado, enfim, a ideia que eu tenho é que, portanto, a ideia que eu tenho é que é realmente supostamente uma candidatura que pode fazer algum sentido histórico, até seria curiosa desse ponto de vista, mas eu penso sinceramente que para um campeonato do mundo se exigem neste momento condições económico-financeiras que eu penso que nenhum dos 3 países, mesmo que somados, podem ter. São 3 países de turismo. São 3 países de turismo, mas estamos a falar de algo que se, durante aquilo que foi o Campeonato da Europa 2004 em Portugal, já se falou, portanto, realmente de um esbanjamento, que não foi assim tanto, também penso que não foi, de dinheiro. É difícil, sobretudo por uma razão. A razão é que é muito difícil de prever qual a situação no quadro atual da realidade económico-financeira dos países, nomeadamente da Europa. É muito difícil de pensar o que vai acontecer, projetar uma realidade mais sólida para daqui a um conjunto, uma série de anos. Portanto, é difícil para daqui a 2 ou 3. E mesmo sem outras razões. Tu lembra-te das candidaturas do Brasil e do Rio de Janeiro ao Campeonato do Mundo? Foram antes do Lava Jato. Não, lembro-me das candidaturas. Foi o Lava Jato José Manuel, lembro-me da candidatura do Brasil. Lembro-me da candidatura da Grécia aos Jogos Olímpicos, que foi absolutamente desastrosa. Uma tragédia grega, que deu o que deu, portanto, do ponto de vista... Só tinha a iconografia de ser 100 anos depois 100 anos. Dos Jogos Olímpicos modernos. Sim, mas acabou por não ser. Acabou por ser mais tarde, porque nos 100 anos falou mais alto a Coca-Cola e foi para a Atlanta. E, portanto, mas a realidade é que penso que é
Olha, é um bocadinho agora como a história enfim, das obrigações do Sporting. É uma candidatura de alto risco. António, faz sentido do ponto de vista histórico? Do ponto de vista depois, há aqui depois uma série de questões técnicas que teriam de ser ultrapassadas, mesmo no âmbito da FIFA, mas faria sentido termos esta candidatura e seria interessante para o desenvolvimento do país e para a afirmação internacional do país? Em 2032. 30. 2030, sim. 22, 26, 30, exatamente. Depois de Qatar e 26 é... E depois os Estados Unidos. Estados Unidos, Canadá e México. O único aspecto... Já no pós-Trump. Sim, no pós-Trump, pois, exato. E no pós-Costa, já e no pós-Sanches, e no pós-Cabá. Tantos outros, e Teresa May, exatamente. Mas quando se lança uma coisa desta é sempre difícil. Há uma pré-candidatura da Grã-Bretanha, com todos os países envolvidos, da Inglaterra, da Escócia, da Irlanda. Quem dizia que a longo prazo estamos todos mortos, não é? E 2030 é, de facto, passa depressa, mas ainda é impossível fazer qualquer previsão do ponto de vista de capacidade orçamental, financeira e tudo isso. Bem, mas tem que se lançar nesta altura. Sim, nesta claro, altura, como este tempo todo. Claro. Em primeiro lugar, o único aspecto assim que eu acho que tem piada nesse tipo de candidatura é ser o primeiro campeonato do mundo, se não estou enganado, sim. que se jogaria em 2 continentes. É o primeiro. Não, é o primeiro. E aí é o problema, porque seriam 2 confederações e isso não está previsto para já nos estatutos da FIFA, deveriam ser alterados. É ultrapassável, não é? Sim. Em segundo lugar, acho de facto pouco adequado que seja o Presidente do Conselho, o Presidente do Governo espanhol, o Sanches, Pedro Sanches, de algum modo dar a entender que Portugal fará uma co-candidatura, não é? Que é uma coisa de tal importância que, mesmo que tenha sido combinada, o que eu não acredito, não faz muito sentido que o Primeiro-Ministro de Portugal delegue no Presidente do Governo de Espanha, do Reino de Espanha, essa situação, não é? Mas não foi um anúncio formal, foi um ponto da agenda. Porque é que nós estamos aqui a falar dele? Claro, foi um ponto da agenda, como será provavelmente também na Cimeira Ibérica. Não precisa, estas coisas precisam... Nós estamos a falar dele exatamente porque intuímos que é provavelmente um anúncio de uma candidatura de 3 países. Depois, eu só vejo essa possibilidade... num pressuposto e talvez por isso tenha sido Pedro Sanches a, de algum modo, dar o pontapé de saída, não é? É que a maior parte do campeonato seria mesmo em Espanha, não é? Não vejo nem Marrocos nem Portugal com possibilidade de fazer um campeonato do mundo. Nessa altura já terá 40 e tal clubes. São 48 seleções. E para monos, entre aspas, já temos Aveiro, Leiria, Faro... Não, estádios não precisamos. Pois, exatamente. Não sei. Em 2030 faltam 12 anos. 12 anos, já os estádios têm 25 anos. Mais. Para um campeonato do mundo é capaz. 27, 2003, 27 anos. Não é? Mas 50 anos é um prazo. Mas há uma exigência de lotação para campeonatos do mundo diferente do Campeonato da Europa. Por isso é que não poderíamos ter a final cá, de certeza. Sim, nem pensar nisso, evidentemente que é Espanha. Uma meia-final, eventualmente, com a outra para ir rabar ao caso. Mas não há muitos jogos, mais. Aqui o símbolo era fácil, era meter a Mesquita de Córdoba. Tem as 2 esculturas, era muito fácil encontrar também um tinha esse símbolo. aspecto curioso, não é? Países católicos, um país muçulmano. Seria até... E se calhar esta parte agrada à FIFA. Essa parte multicultural agrada... Fazer um estádio em Almocega. A conclusão... A conclusão a ideia não me excita, mas também não posso considerar pô-la de parte. Não é? Acho que podem-se criar as condições para uma candidatura que seja respeitável e que não venha onerar o futuro dos portugueses de uma maneira estúpida. Sérgio? Eu acho que a ideia é, como diz aqui o António, acho que a ideia é dificilmente
perceptível a esta distância, mas por outro lado é uma ideia interessante. Deixa-me que diga só o seguinte, que é um fator que às vezes nós não estamos inseridos nessa realidade e não levamos em linha de conta. Eu tive a ocasião há uns anos de frequentar um curso muito interessante, que é o curso de Auditores de Defesa Nacional, e quando a propósito se pôs a questão de onde é que era a visita de estudo, houve fatores geoestratégicos de interesse português no sentido de escolher o local onde é que se iria fazer a visita de estudo, no final do... Só abrir um parênteses, é uma brincadeira, não é? Já estou a prever talvez a abertura destes jogos em Ceuta, que não se sabe se é espanhol, se é marroquino ou se é as duas ao mesmo tempo. Não, exato. Por isso é que eles escolheram falar de futebol hoje em vez de falar de tudo isso. Mas por uma questão de geoestratégia, enfim, também não sabemos como é que em 2030 o mundo estará, mas a zona do Magreb é uma zona que tem sido sempre olhada, isso aprendi durante esse curso, com uma atenção muito especial, sobretudo para constituir uma barreira para os fenómenos menos agradáveis da própria civilização europeia, à qual o rei de Marrocos não está assim, pelo menos por aquilo que é dado, perceber, não está assim tão avesso, porque ele tem sabido manter-se ao longo dos anos, os consulados dos reis de Marrocos têm sabido manter ali uma equidistância interessante. E Marrocos hoje, segundo me dizem, eu não voltei lá, já fui lá há bastantes anos, é um país completamente distinto do que era há 10 ou 15 ou 20 anos atrás. E, portanto, quer dizer, é uma ideia, talvez, a ponderar a 5 ou 10 anos de distância, mas agora é um bocadinho mais difícil de... Mas agora é que tem que ser todas as decisões. Antever, mas, por exemplo, eu acho a ideia interessante, mas depois se olhamos nos dias de hoje aquilo que está a acontecer com aquelas migrações que vêm do México e das Honduras, a ideia que acho que é interessante, Estados Unidos, México e Canadá. Agora... Essa está já... assente. Adjudicada. Está adjudicada, mas traz problemas acrescidos. Traz problemas acrescidos. Mas do ponto de vista da coesão da região é bastante interessante. Porque já tivemos um projeto comum, uma causa comum. A candidatura. Mas já tivemos uma Bélgica-Holanda, não foi? Tivemos Bélgica-Holanda, tivemos Suíça. Tivemos Coreia e Japão em 2002. E depois também tivemos a Ucrânia com a Polónia. Mas isso é Europa também. Campeonato do Mundo não. Campeonato do Mundo tivemos a Coreia e o Japão. Mas o António ficou bem esse aspecto. Até por uma questão de ponderar, digamos, os choques de civilizações, por exemplo. Isso parece-me interessante. Parece-me interessante. Porque o desporto tem esse condão muito especial de debater barreiras. E há um aspecto... O de unir aquilo que está desunido às vezes. E há um aspecto curioso, é que a FIFA tem evidentemente interesse em fazer regressar um campeonato do mundo à África. Teve o Campeonato do Mundo 2010, portanto, na África do Sul, e é muito difícil, dadas as condições dos países africanos. Claro. E, no entanto, Marrocos, já não sei se tem ideia, mas já fez 5 candidaturas a mundiais e perdeu-as todas. E esta seria... Sozinho. Esta seria, inclusivamente, a de 2010, também se candidatou e foi para a África do Sul. Portanto, era uma maneira de Marrocos ter a possibilidade de ter um campeonato do mundo, eventualmente também com o apoio de Espanha, Portugal, dos países ibéricos. Quem fez as alegações finais a favor da África do Sul na altura da atribuição, antes da votação, foi o próprio Nelson Mandela. Sim. E que teve um efeito muito grande. E há outro aspecto também curioso, que era voltarmos um bocadinho àquele que chegou a ser, que estava na gênese do pensamento dos portugueses, quando se lança a candidatura de 2004 para o Campeonato da Europa. Nessa altura, a ideia do governo era fazer convencimento junto do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, nessa altura Gilberto Madail, que se fizesse uma candidatura conjunta de Portugal e Espanha ao Campeonato da Europa de 2004. Os espanhóis é que disseram que era só o que faltava, já não precisa dos portugueses para nada para fazermos o Campeonato da Europa. Exatamente. E então fizemos uma candidatura autónoma e foi a candidatura portuguesa assim. que conseguiu. Eu tive a oportunidade de perguntar ao Angel Vilar porque é que não houve candidatura e ele assim, para mim, os caras assim, para quê? Nós achámos que ganhámos, porque é que íamos convosco? Disse, ok, pronto, ficaste a falar sozinho, está bem. E voltávamos um pouco a esse tempo. Bem feito, mas foi. Bom, abordado este tema, e acho que vai ser um tema que a partir de quarta-feira, então, quando tanto o Primeiro-Ministro português quanto o Presidente do Governo espanhol forem chamados a pronunciar sobre ele em Valladolid, continuará aqui na nossa agenda, mas para já vamos virar para o Sporting. Sérgio, eu detetei algum alarme nas palavras, não é alarmismo, é mesmo alarme, nas palavras quer de
Frederico Varandas, que era de Salgado de Zenha, o vice-presidente para a área do dinheiro, eu diria, face à operação que está em curso para o empréstimo obrigacionista. O que é que o Sérgio sabe sobre isto? Eu não sei nada. Só sei que nada sei. Só sei que nada sei. E sou socratiano em termos gregos. E penso que... Eu penso que eu não sei nada, mas há várias coisas que eu sei. E que é preciso, de uma vez por todas, eu ainda há bocado dizíamos em off, antes de começar o programa, que isto, ao fim e ao cabo, esta situação do Sporting, esta dificuldade do Sporting resolver este problema, é fruto de um trajeto desde há muitos anos, que eu costumo designar por uma guerra civil em fogo latente. Ou seja, cada um que se perfila ou que vence as eleições entende que é o único capaz de conseguir levar a bom porto esta anal tão tormentosa que é a anal sportinguista. Eu continuo a acreditar e continuo a defender que o Sporting, no atual momento, o que não precisa de modo algum é de guerras, precisa de paz e de estabilidade. E não arranja, eu não vou aqui agora remoer sobre os acontecimentos mais recentes, que não vale a pena, isso é um problema do foro judicial, portanto, à justiça o que é da justiça. O Sporting tem que começar a olhar para dentro, mas também importa aqui considerar que nunca existe uma aceitação dos resultados eleitorais. Ou seja, existe sempre alguém que perante, ou que confrontado com os resultados eleitorais, por esta ou por aquela razão, acaba por sempre vir a terreiro e dizer isto e aquilo que causa alguma perturbação. Por outro lado, há pouco falava aqui com o António Bagão Félix, quer dizer, há um paradigma na forma de gestão desportiva em Portugal que não acaba. Não acaba. Isto é e hoje os bancos têm uma perspectiva diferente relativamente aos compromissos financeiros dos clubes, mas eu dizia que nós em Portugal, em matéria de gestão desportiva, vivemos permanentemente acima das nossas possibilidades. E não é o clube A, o clube B, são todos os clubes. Ou seja, gasta-se mais, e o país também, disse muito bem, gasta-se mais do que aquilo que se tem. E naturalmente que o Sporting, no caso concreto, precisa deste dinheiro como do pão para a boca. Porquê? Esta questão tem que ser colocada. Mas foi agora que precisa do pão para a boca? É ou não verdade que o Sporting já há largos meses se encontrava numa situação de default porque não cumpriu um anterior reembolso obrigacionista, que, como todos nós sabemos, fazem-se emissões obrigacionistas para pagar as anteriores? Sim. Pela primeira vez no âmbito dos clubes de futebol, isso aconteceu. E porquê é que aconteceu? Porque eu defendo, juntamente com outras pessoas que têm sempre um olhar muito atento para o mundo do futebol, não é para tirar dividendos, não é para justificar o injustificável. De uma vez por todas, quem ganha eleições, quem chega ao poder, quase que está obrigado a fazer um Estado da Nação anterior. Até por uma questão de defesa própria. Quando eu defendo há anos que as auditorias têm uma função não apenas... tem uma função eminentemente profilática, é para não só sabermos o que é que temos e o que é que podemos fazer, porque todos os associados gostam de novas aquisições, novos reforços, reforçar a equipa. Nós temos sempre a ideia que queremos isto, queremos aquilo outro, mas ninguém põe a questão, mas será que podemos? Esta é que é a verdadeira questão. Como é que o Sporting vai justificar, vamos imaginar, perante esta bipolaridade, ou seja, o Sporting tem necessidade, toda a gente aí é unânime, tem necessidade de reforçar a sua equipa de futebol. Isto é um ciclo vicioso. E é preciso reforçar a equipa de futebol, porquê? Para atingir outros patamares. E esses patamares trazem outros fluxos financeiros. Verdade. Mas será que o Sporting pode fazer isso? Temos aqui um ilustre economista que naturalmente não vai deixar de explicar, mesmo ilustre, mas não necessariamente egrégio. Egrégio avó, pelo menos. Que não deixará de explicar que, às vezes, na governação dos povos, esta grande interrogação, quer dizer, das pessoas quererem investir, mas não terem os meios próprios para o fazer, e que tipo de investimento é que deve ser feito, isto aplica-se ipsis verbis também em matéria futebolística. E o Sporting vê-se confrontado com uma situação anterior que não se sabe qual é. A massa associativa do Sporting, a meu ver, aguarda com curiosidade um retrato sobre o estado atual do Sporting.